nós vamos rapidamente trazer uma reflexão desse texto bíblico de Josué, no capítulo de número 24. Você que trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar, mas está aí também no telão. Eu tenho pregado muito sobre a família. Ontem à noite estivemos em Caxias e eu falei sobre o homem cabeça e a mulher coroa. Estivemos pregando ali sobre isso. Em Coroatá também falamos sobre a família. E é muito importante os irmãos atentarem para esta passagem bíblica, que eu vou sintetizá-la. Ela está dividida em 3 momentos. E eu vou falar sobre minha família servindo ao Senhor. Vamos dizer no 3, minha família servindo ao Senhor. Mas bem forte, bem alto. 1, 2, 3. Minha família servindo ao Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, há uma razão muito singular para que a sua família sirva ao Senhor. Wayne Grudem e também o teólogo John Piper, eles dizem uma coisa interessante. A primeira igreja que existe não é esta. A primeira igreja que existe é a familiar. O primeiro culto que acontece é o culto doméstico em casa. Se vocês pegarem qualquer livro de sociologia, eles vão entender a família como o primeiro, aquilo que eles chamam de célula máter, que na verdade é o princípio da vida aqui na Terra, que traz uma estrutura social, é a família. Nós temos outros entes, nós temos as escolas, nós temos instituições, inclusive a própria igreja, ela é vista como um braço extensivo no campo social. Mas tudo começa na família. A identidade, a formação de caráter, de personalidade, de lições morais e espirituais e de direito começam na família. Então, a família, ela é a base, é onde se estrutura relacionamentos, é onde se dá lições de amor, é onde se dá lições da vida relacional. Depois da família é que se vai para o contexto extrafamiliar, que tem a escola, que tem outros entes sociáveis que vão ajudar o ser humano na sua contextualização nesta terra. Mas é importante nós atentarmos que os 2 termos, família, mishpahá, que é a expressão hebraica para família, está em Gênesis 12, 3, em ti serão benditas todas as famílias. Ali está falando do clã, de uma tribo. Então ele está falando de uma família grande que se vem desse clã. Já a palavra família grega é oikos. Oikos é casa. A casa é o lugar onde se constrói essa base familiar, essa estrutura familiar. Porém, nós sabemos que existem famílias que elas vivem fora do convívio espiritual, elas não servem a Deus. Essas famílias, elas são vulneráveis a todas as filosofias modernas. Ontem eu falei sobre as filosofias antigas que destruíram a família ao longo do século. Falei do gnosticismo, falei do iluminismo, do epicurismo, do estoicismo, que eu não vou abordar aqui. E falei também das filosofias modernas, a ideologia de gênero, que é um pensamento filosófico de Judith Butler, mas outros que antecederam ela já falaram isso. Falamos dos ataques que eles fazem à família. Porém, é importante que cada pai, cada mãe que está aqui, entenda que a família que não está no Senhor, a família que não está em Deus, ela está vulnerável aos ataques da modernidade e da pós-modernidade. Por exemplo, relativismo moral. Hoje é uma coisa que está aí presente, que dentro da pós-modernidade ninguém tem verdade absoluta, cada um tem a sua verdade. E eles dizem, John Dewey trabalhou muito isso, aquilo que é bom para você, não quer dizer que vai ser bom para mim. E dentro desse relativismo moral, o que funciona? Se o homem achar que ele pode ter 10 mulheres, problema dele. Se ele achar que pode viver com uma, problema dele. Mas ele não pode trazer uma lição de moral e tentar impor isso à sociedade,
porque é visto como algo arcaico, obsoleto, porque na pós-modernidade há uma descentralização. Ninguém é dono de ninguém, ninguém tem verdade absoluta. E se não tem verdade absoluta, eu quero que cada irmão, cada jovem, cada pai que está aqui compreenda isso. Às vezes vocês pensam, isso não é nada não. Quando eles dizem que não há verdade absoluta, e quando eles falam da pós-modernidade, eles querem fazer isso para mostrar que a verdade da Bíblia, ela não é uma verdade absoluta. Aquilo que a Bíblia fala de moral não pode ser mais aceito como moral, porque cada um tem que entender que há uma particularidade. Aquilo que funciona para você pode não funcionar para mim. Então, nesse relativismo moral, a família ela é atacada. A outra coisa que influencia grandemente a família é o secularismo. O secularismo tem entrado lá fora, de modo que países capitalistas se dedicam só em ganhar dinheiro. E tudo deste século é o que domina esta sociedade. Razão pela qual o apóstolo São Paulo disse em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este século. Este século do dinheiro, este século da fama, tem famílias que estão sendo construídas não mais no amor, na comunhão, na relação, na mutualidade. Só se for no carro, só se for nas grandes chácaras, no grande poderio, no shopping. A família está deixando de ter a sua pureza para ela ser construída no status. Hoje tem mulheres que estão na família, não vivem mais contentes, não são contentes com o corpo dela, toda hora ela se entrega à cirurgia, se entrega à nova performance, o homem da mesma forma. Nós vivemos na época em que tudo que a mídia diz, a sociedade fala, nós somos levados por aquilo ali. De modo que isso traz um prejuízo para a igreja, porque em Mateus 13, a Bíblia diz que essas coisas sufocam a palavra. Hoje tem crente que prioriza o final de semana dele, na chácara, no domingo ou qualquer outro dia, para viver a sua vida e não viver a palavra de Deus. E eu quero dizer a todos que mais importante do que essas coisas é a nossa comunhão com Deus. Isso traz destruição para a família. De modo que uma família que não está em Cristo, ela será atacada por todas estas coisas. E aqui eu abro um parêntese para as moças e rapazes. É muito importante que um rapaz e uma moça lute nesse século para casar com alguém que ainda tenha princípios da palavra de Deus. Porque vai ser triste para uma moça ou um rapaz que não tem, ou que tem temor de Deus, ou que está na igreja e sair dela, casar com uma pessoa que não tem nenhum temor de Deus e que adote todo o costume lá de fora. Eu recebi aqui um dia no meu gabinete uma senhora que ela disse que ia embora, porque o marido dela estava chamando ela para ter relações com 3 homens na cama. Essa é a sociedade desgraçada e miserável que está lá fora. E para eles é normal, isso aqui é normal, isso aqui, a Bíblia diz, Gênesis 2:24, deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E ainda vou acrescentar, nem Karl Marx, nem Gramsci, nem o próprio, os grandes teoristas, são bases para a nossa família. A base para a nossa família é a palavra de Deus. É Jesus Cristo, Filho de Deus. Igreja, é no lar que está a primeira escola dominical, é no lar que está a primeira universidade bíblica, é no lar que está o primeiro discipulado cristão, é no lar. Se vocês analisarem Deuteronômio 6:7, estas palavras tu intimarás aos teus filhos, e delas falarás, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. É no lar que está o princípio para uma família equipada. Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar. É no lar. Se você pegar o Salmo 128, verso 3, depois você pode observar, os filhos ao redor da mesa. Não há mais comunhão no lar, filhos não almoçam mais com os pais, pais não almoçam mais com os filhos. Aí essa distância rouba a participação. Eu vou dizer uma coisa, essa ideia feminista, que tem deputado que é a favor, tem outros, roubou a ideia mais maravilhosa da Bíblia, a ideia de ser mãe, a ideia de estar no lar, a ideia de casar e construir um relacionamento saudável. Hoje, as famílias, sabe como elas são criadas? A mãe vai para o trabalho, o pai também.
todos trabalhando desesperadamente para ter mais. Coloca o filho numa creche, coloca o filho em uma escola, só vai buscá-lo à tarde ou à noite, e quando leva a criancinha está cansada. A missão de ser mãe foi roubada. Ela não tem o prazer de cantar com a filhinha, brincar com a filhinha, andar com a filhinha, e quando é um final de semana apressada, ela sai com o celular dela, e vai para o shopping levando a criancinha. Ela dá um celularzinho também para a criancinha, e aí fica a mãe no celular, e o filhinho no celular. Ou seja, a missão de ser mãe foi roubada por esta sociedade, mas a Bíblia exalta a missão da mãe, que é o maior papel que uma mulher possa ter, digno dentro da família, é ser mãe. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós temos que entender que se nós quisermos uma família abençoada, nós temos que colocar ela para servir ao Senhor. Coloca aqui a introdução, só para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá, coloca aí na tela. Quando você olha para essa passagem bíblica que nós estamos analisando, eu coloquei aqui, todo pai e mãe deveria ter o maior interesse de sua família servir ao Senhor. Será se você, pai e mãe que está aqui esta noite, você tem interesse de dizer: meu filho, vamos para a igreja? Você tem interesse de ir ao quarto do seu filho, da sua filha: meu filho, nós vamos para a igreja hoje. Ah, mamãe, eu tenho meu compromisso. Ah, mamãe, eu vou sair com uma colega. Ah, papai, eu tenho isso aqui. Será se você tem ainda o prazer de chamar seu filho, de chamar sua filha para a igreja? Tem mãe que vem para a igreja, aí tem mãe, tem irmã, e até em culto de mulheres, tem muitas que gostam de dizer: o teu filho não vai se perder. Sim, e o que você fez para salvar seu filho? Aí tem muitos que gostam dessas profecias: olha, teu filho está lá nas drogas, ele não vai se perder. Ele já se perdeu porque você não fez seu papel. Talvez você não deu amor, não deu ensino, nunca chamou para a escola dominical, nunca chamou para ler a Bíblia, nunca deu exemplo de ler a Bíblia, de orar, de mostrar para o seu filho o quanto você ama a Deus, o quanto você ama a palavra. Quem dos senhores num domingo diz: minha filha, se prepare para ir à escola dominical, meu filho, vamos ao trabalho do Senhor? Gente, nós só podemos ter uma nova geração futura com Deus se nós, os pais, agora ensinarmos essa geração. O pastor agora estava me dizendo: 3% de cristãos em países que foram antigamente dominados pelos cristãos. Mas o que é isso? A geração antiga não tem mais interesse de sentar com o filho, com a filha. É claro que você não vai empurrar a goela abaixo a crença, mas enquanto a criancinha está dentro do lar, mostre a bondade de Deus, mostre a grandeza de Deus, mostre o seu amor que você tem por Deus. Olha aqui, todo pai e mãe deve ter esse interesse. Porque a família que está em Deus, ela está bem guardada. Mas para fazer isso, irmão, essa família está bem guardada, essa família está bem protegida. Eu tenho que levar ela para o meu altar. Diga isso comigo: eu preciso. Diga bem forte, igreja: eu preciso levar a minha família para o altar de Deus. Leve seu filhinho para o altar de Deus, que lá a ignorância dele, a carnalidade dele vai morrer no altar de Deus. Chama teu marido para o altar de Deus, esse maridão que é ignorante, que é petulante, que é arrogante, chama para o altar de Deus. Altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de morte, altar é lugar de colocar vida. Paulo diz em Gálatas 2:20, não vivo mais. Pronto, tem mulher que é só eu, tem homem que é só eu. É o eu que reina, é o eu que manda, é a carne que prevalece. Marido que nunca morreu no altar de Deus, ele vê a mulher como um objeto sexual. Marido que nunca morreu no altar de Deus, ele não tem lições espirituais para os filhos. Será se você já morreu no altar de Deus? Eu tenho que botar minha família no altar de Deus. Eu tenho que levar minha família para o altar de Deus.
Quando o Senhor salva a família, duas coisas Ele faz com ela. A primeira coisa, Ele destrói o nosso eu. A segunda coisa, a família onde o eu morre e Jesus aparece, ela sabe louvar ao Senhor. Ela sabe engrandecer ao Senhor. É isso que está em Hebreus 13:15. Se você deseja servir a Deus, olha, a família para servir a Deus com eficiência, todas as áreas precisam ser atingidas pela transformação de Cristo. Olha, se o marido não for atingido pela transformação de Cristo, vai ficar áreas na vida dele que não serão transformadas. Se o filho não for transformado pelo poder de Cristo, todas as áreas não serão transformadas. Então eu preciso analisar essa realidade bíblica. E quando você lê a palavra de Deus em 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Será se um dia você viu seu filho falar para alguém o quanto ele ama Jesus? Será se um dia você já ouviu seu filho dizer: olha, eu me congrego ali no campo Tirirical? Será se você já não tem, olha, quando eu estou lá fora pregando, tem pessoas que dizem para mim: pastor Aziel, ontem uma pessoa me parou e disse: pastor Aziel, a igreja do Tirirical é a igreja na minha casa. Pastor Aziel, a escola dominical do Tirirical é a minha escola. Queridos, não tem coisa melhor do que você participar da vida de alguém levando a palavra de Deus. Já pensou um pai, já pensou uma mãe, já pensou um filho dizer para uma pessoa: vamos na nossa igreja, Deus tem uma palavra para você. Já pensou a filha: olha, o pastor Aziel vai estar lá, pastor Wagner, pastor Adalberto, pastor Luiz, vão ter uma palavra de Deus para você. Isso é família que tem interesse nas coisas de Deus. Quem é da mãe que está aqui, que já fez isso? Do pai que está aqui, que já fez isso? Queridos, não tem coisa melhor você impactar uma geração, uma família. Mas isso só acontece se a sua família estiver no altar de Deus. Família que não está no altar de Deus, ela é problemática. Família que não está no altar de Deus, ela tem idolatria. A idolatria da fazenda, a idolatria do carro, a idolatria da formação, a idolatria do dinheiro, a idolatria do querer humano. Ela esquece do céu. Coloca na tela, Gênesis 35, verso 1. Isso aqui era uma família que estava desmantelada. Depois disse Deus a Jacó: levanta, sobe a Betel, habita ali e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia do teu irmão. Pode passar, olha o que diz a Bíblia. Verso 2, coloque aí, verso 2. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos. Isso aqui é uma família que não está no altar de Deus. Tem mãe que até idolatra o filho. O filho, ela pegou e idolatra tanto ele que ela não tem coragem nem de convidá-lo para um culto. Ela não tem coragem nem de dizer: meu filho, leia a Bíblia. O filho grita com ela, manda nela, faz o que quer. A mãe não tem autoridade de nada. Ela chama a mãe de chata, chama o pai de atrasado. E o pai não é um sacerdote no lar, não é o cabeça no lar. E o que eu quero dizer aqui é que família aonde o eu impera, ela é carnal. Olha a família de Jacó, essa família era tão carnal que se tornou assassina. Os dois irmãos mataram a vila toda. Família fora do altar de Deus é problema. É problema. Então veja bem, queridos irmãos, como é, pastor Aziel, que eu vou colocar minha família no altar de Deus? Qual é o conselho para minha família servir ao Senhor? Coloca lá a introdução. Olha o que eu digo aqui para os irmãos nesta noite. Olha, pode passar. Nossas famílias não podem estar na igreja apenas para expressar aspecto social. Olha, se você pensar, por que às vezes vocês pensam que eu sou duro aqui, que eu sou rígido? Não, senhores, não, senhores.
É porque Deus não está interessado apenas em família social. Família social tem no shopping, família social tem na universidade, família social se encontra para os bares, para as bebidas. Aqui na igreja, a família é de Cristo. A família não é um exemplo apenas de sociedade. A família é o corpo de Cristo unida pelo sangue de Jesus. Quem glorifica a Deus? Tem tanta família social, irmãos. Bota só aqui, meu filho. Tem tanta família social que na mídia ela é toda bela, o maridão se apresenta bem, mas lá fora, nas escondidas, são as piores porcarias. Elas se apresentam nas telas como família bonita, mas é a mulher traindo o marido, é o marido traindo a mulher, a maior vergonhice. E deixa eu te dizer uma coisa, aqui a gente não vem para mostrar quem é a família que tem mais, quem é a família mais rica. Aqui ninguém, eu sou a família da família mais velha desta igreja, eu lá estou me importando. Eu quero saber se tu está ligadinho em Jesus para ser membro do corpo dele. Nós não somos uma família para mostrar status. Aqui essa família é para mostrar Deus na vida. A Bíblia diz em Mateus 5,16: brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. A tua família brilha lá no teu bairro, a tua família brilha lá na tua casa, a tua família brilha aonde você está. Na universidade, o filho brilha como um bom estudante, mas também como um homem de Deus. Me diga aí, rapaz, me diga aí, moça, me diga aí, jovem, como você brilha aonde você está? É um péssimo vizinho, é uma família de crente naquele bairro que ninguém valoriza, é uma família que ninguém tem amizade com você, e aí você diz: eu sou crente, eu sou luz, eu sou sal. Mas que tipo de família é você? Eu me lembro lá em Coroatá, quando eu fiz a minha casa, mas a minha esposa, fizemos uma casa, e estava muito bonita, a piscina, e tudo bonito, mandei projetar os móveis, tudo eu deixei lá, tudo eu vendi. E aí pronto, aí um dia um meninozinho passou e disse: eita, águazinha azul, que era na piscina. Eu disse: tu tem vontade de banhar? Ele disse: eu tenho. Pois pronto, aí abri o portão e deixei todo meninozinho da rua entrar, sujo, todo mundo pulando na piscina. Lá na nossa rua, a casa que tinha um poço era a nossa. Aí pronto, faltava água na rua, aí pronto, todo mundo já sabia onde buscar água. Fazia fila de gente com balde para buscar água. A minha casa não é mansão para eu me excluir, a minha casa é para ser bênção naquele bairro. Você não pode ser uma família cristã aonde não está impactando ninguém. Você tem que ser uma família que aonde você chegar, o altar de Deus brilha, o altar de Deus é levantado, igreja. E nós temos que ter cuidado, senão também a nossa igreja vai ser elitizada. Aí chega, tem pessoas que têm até medo de entrar no culto de tanta elite. É o irmão fulano, é a irmã, não dá nem uma boa noite para uma pessoa, não dá glória a Deus, é uma carona fechada, é toda cheia de si, cheio de si. Irmão, você pode ter o carro que você quiser, agora você sabe que esse carro não vai subir para o céu, quem vai subir é você. Então seja humilde, não seja besta, entre na igreja glorificando a Deus, entre na igreja adorando e dizendo: eu e a minha casa, eu e a minha casa, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Oh, glória a Deus. Irmão, vocês sabem qual é a coisa mais linda na Bíblia? É quando eu abro Gênesis capítulo 7, verso 1. Não tem coisa melhor, não tem coisa mais linda. A Bíblia diz: e entrou Noé na arca. Com quem, meus irmãos? Com quem, pastor Adalberto? Com toda a sua família. De que adianta ser aplaudido lá fora? De que adianta ter nome se a sua própria família é acabada? Você não teve responsabilidade de cuidar da família, a sua família é toda estragada. Aí às vezes está aqui na igreja querendo mais um segundo casamento, mais um terceiro casamento, mais um quarto casamento. Querido, se você não resolver a vida para colocar a família no altar de Deus, a tua casa nunca terá sucesso. Olha aí, tem família que é um enfeite, tem família que é como árvore de Natal,
Tem as luzes que brilham, mas é tudo artificial. Família bonita, às vezes pronto, o filho está ali, o marido, mas é só fachada. Não tem coisa melhor. Escute aqui, olhe para cá, olhe para cá. Não tem coisa melhor. Você sendo um pobrezinho, tanto faz ser pobre como ser rico, mas não tem alegria maior. Uma mulher sentar numa mesa ou numa banquinha de um cachorro quente, o maridinho dela comendo mais ela e o meninozinho ou a meninazinha, eles comendo com alegria. Do que às vezes está só na fachada, estão ali numa belezona, no shopping, mas é só elite, é só social, só se amostrando. Tem casa aí, irmão, que a mulher está bonita, o homem também, mas nenhum dos dois dorme junto. Um tem um quarto, ela tem um quarto dela e ele tem um quarto dele. A família hoje está tão estragada que tem deles que só se veem. Um dia desse eu conversando com a irmã, eu disse: irmã, como é que está o relacionamento aí? Tá bom, pastor, graças a Deus, amém. E aí pronto, eu fiquei até feliz. Aí ele disse: pastor, dá um conselho aí para ela. É de 3 em 3 meses. Eu disse: não me diga um negócio desse, irmão. Ele disse: pois é, que negócio é esse? Não dorme junto, não tem intimidade. Que família é essa? A minha família, irmão, é a família que eu tenho que estar feliz com a minha esposa, feliz com os meus filhos. A gente sorri, a gente brinca junto, a gente sai, porque o mais importante é a intimidade. Do que adianta ter carro, do que adianta ter casa, do que adianta ter fazenda, se a família está toda estragada. Mas eu estou te chamando para colocar a família no altar, para você dizer como Noé: entra, Deus disse para ele, entra na arca. Oh, glória a Deus. Quem glorifica a Deus, quem exalta a Deus. Que a tua família não seja de enfeite, que a tua família não seja só de um brilho social, só de um brilho social. Vocês pensam que é brincadeira? Recentemente uma pessoa me contou, não posso revelar, mas uma pessoa me contou que teve que jogar algo contra essa família no aspecto jurídico, porque a própria mãe entregava a filha para a prostituição. A própria mãe fazia isso. Tem mães que escondem hoje os abusos que os pais cometem, os avós cometem contra filhos e netos. E está com a placa de que é cristã, o marido cometendo crime e a esposa que é crente encobrindo, porque o marido tem um bom emprego e ela não quer perder aquela mesada dele, aquela posição dela. Isso é uma família miserável, desgraçada. Mas antes de ser pobre, mas antes de não ter nada, morar em um casebre, mas ser uma família abençoada, onde a paz de Deus reina naquela casa. Queridos, 3 coisas nós vemos aqui em Josué. Uma, diga comigo, memória abençoada. Diga bem forte, memória abençoada. Pode voltar lá no texto, memória abençoada. O que você tem aqui em Josué? Primeiramente, Josué, ele antes de chamar a família para servir ao Senhor, ele antes de dar um novo conselho para aqueles que estão em Siquém e renovar a aliança, ele tem uma memória abençoada. Josué se lembra de tudo que Deus fez por eles. Ou seja, Josué estava dizendo: há razões sobejas, há razões 1000 pelas quais devemos servir ao Senhor. Ninguém serve a Deus à toa. A Bíblia diz que Josué disse: olhem para o passado histórico nosso. Nós temos uma dívida com Deus. Sabe por que nós servimos a Deus? Porque nós temos dívida com Deus. Eu tenho dívida com Deus. Você tem dívida com Deus. O preço da tua salvação não foi você quem pagou, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu adoro a Ele, eu glorifico a Ele, porque eu tenho dívida. Eu nunca vou pagar a dívida que eu tenho com Deus. E como eu não posso pagar, eu glorifico a Ele, eu exalto a Ele, eu adoro a Ele, eu sirvo a Ele. É a forma da minha gratidão. Quando você lê Josué 1 a 13, do capítulo 24, ele diz assim: vocês se lembram? Deus chamou Abraão. Abraão não tinha méritos para Deus chamar. Chamou Jacó, chamou Esaú. A Bíblia diz que Deus fez méritos com Abraão, com Isaac e com Jacó.
Ele prossegue dizendo outra coisa: vocês não mereciam nada, Deus abençoou vocês, vocês não sabiam lutar, e Ele lutou por vocês. Ele deu cidade, Ele deu coisas para vocês, Ele deu batalha para vocês. Vocês não sabiam usar uma arma, vocês não sabiam usar uma espada, e Deus lutou em favor de vocês. Ele diz: vocês eram para ser amaldiçoados. Balaão veio para amaldiçoar, e quando ele jogava praga, ele jogava desgraça, eu transformava em bênção. Ele foi contratado e pago para amaldiçoar. Eu disse: aqui não, eu já abençoei esta família, e praga nenhuma chega nela. Levante a tua mão para o céu e diga: a minha casa vai ser de Deus. Bota a tua casa no altar de Deus. Bota a tua casa no altar de Deus. A Bíblia diz que Josué começou a lembrar de tudo que Deus fez. Aí ele diz: ele abriu o mar vermelho, ele abençoou, ele destruiu os cananeus. Olha, irmãos, a Bíblia diz que Deus enviou vespões. Os teólogos se debruçam para explicar o que são esses vespões. Alguns dizem não, era um tipo de abelha. Outros dizem não, era o faraó, porque faraó, ele trouxe uma batalha tremenda contra aquele povo, de modo que 60 anos depois, quando Josué veio, o povo estava fraco, Jericó estava fraco. Não, não é verdade. Tudo que estava acontecendo é porque o poder de Deus e a glória de Deus estava na vida de Israel. Vocês se lembram o que a própria Raabe, no capítulo 2, verso 10 e 11, ela disse: nós já sabemos que o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. Ou seja, Josué relembra, ele tem memória. Tem crente que não tem memória, tem pai que não tem memória, tem mãe que não tem memória. Sai de uma vida humilde, sai de uma vida sofrida, e quando começa a ser abençoado ou abençoada, se esquece de Deus, não vem mais culto, não quer mais saber da leitura da Bíblia. Aí começa logo, já faz logo uma chácara, já compra logo uma chácara ou uma casa de praia, para mostrar para o pessoal que está bem. Aí convida os ricaços, convida as pessoas poderosas. Eu vou te dar um conselho: quando tu quebrares, nenhum desses teus amigos vai te ajudar com nada. Eles comem churrasco na tua casa, banham na tua piscina, mas na hora que você se quebrar, ninguém te ajuda, nem o banco te ajuda. A primeira coisa que ele faz é tomar tudo que você penhorou. Aí eu tenho muitos amigos, eu sou muito bem-quisto, vai nessa. Começa dizendo que tu quebrou. Primeira coisa que ele diz assim: rapaz, eu queria, cadê aquela tua terra? Não, já entreguei. Rapaz. E aquele teu navio? Também não, tomou. E aquele iate? Também não, pronto. Eu li de um empresário dos Estados Unidos, que ele se matou toda a família dele. Por quê? Perdeu o status, perdeu o título, e ele era muito grandioso lá. Aí a pobreza entrou, quebrou, e para não passar vergonha ele se matou. Esse é o mundo dos homens. Agora, não tem coisa melhor do que a tua família estar no altar de Deus. Família que está no altar de Deus, tanto ela faz ser rica como ser pobre, porque nós não vivemos só disso, nós vivemos da presença do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, Josué relata tudo o que Deus fez com Israel. Depois que ele relata toda a bondade de Deus, a grandeza de Deus, ele estava dizendo: eu vou servir ao Senhor, porque eu tenho uma dívida com Ele. Você tem dívida com Deus? Você tem dívida com Deus? No verso 14, coloca aí o 14, ele vai mostrar por que ele vai ser leal a Deus. Coloca 24:14 de Josué. Ele vai mostrar por que ele vai ser leal. Olha, ao longo de toda aquela trajetória, Deus guiou Israel, Deus protegeu Israel, Deus abriu o mar vermelho, Deus mandou as pragas, Deus destruiu o poder de Faraó, Deus protegeu, Deus os guiou pelo deserto. Ele vinha na coluna de nuvem, ele vinha na coluna de fogo, ele não deixou os pés se incharem, ele não deixou faltar roupa, ele estendeu o cuidado dele, ele destruía os inimigos, ele abençoava quem amaldiçoava. Deus guardava o seu povo.
Por isso que agora Josué abre a boca e diz: esse Deus que é tão bom, esse Deus que é tão grande, esse Deus que já fez tudo, agora ele diz: temei ao Senhor. Queridos, olhem para cá. Vocês viram que no início do culto eu pedi reverência a Deus. Mas sabe quem é quem tem reverência para com Deus? É quem sabe que Ele é o Deus que abençoa. Só tem reverência para com Deus aquele que o conhece pelos seus milagres e pelas suas experiências. Ninguém vai ter uma reverência para com Deus se não conhecer a bondade dEle. Quando a Bíblia diz no Salmo 14, diz o louco, diz o tolo, diz Nabal não há Deus, é porque ele nunca teve experiência com Deus. Mas quando Josué diz temei ao Senhor, ele estava dizendo, ele é aquele que mandou as 10 pragas. Quando ele diz temei ao Senhor, ele estava dizendo, ele é aquele que abriu o mar vermelho e o povo passou a pé enxuto. Quando ele diz temei ao Senhor, ele é aquele que vocês não tinham nada e ele deu cidades muradas, fortificadas para vocês. Quem glorifica este Deus, quem tem experiência com Deus, quem já recebeu milagres de Deus. Talvez você chega num culto como esse, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, não levanta para adorar, porque você talvez nunca teve uma experiência com Deus. Mas sabe quem é que teme a Deus? É quem conhece a grandeza dele, é quem conhece o favor dele. Por isso que Josué disse, esse Deus grandioso, temam a ele, por 2 razões: temer pela bondade dele, mas também temer por causa do seu poder, porque Deus mata quem não serve a ele com sinceridade. Ah, mas Deus é amor, pastor Aziel. Deus é amor, mas é justiça. Como é que você diz que já recebeu tanto de Deus e não serve a ele com temor e com alegria? Deixa lá o verso. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que a minha família, para servir a Deus com verdade, ela precisa ser dominada pelo temor de Deus. Olha para cá, como é que um filhinho judeu ia aprender a temer ao Senhor? Vocês se lembram a pedagogia que eu ensinei aqui da Bíblia? Falarás do teu Deus, como? De 3 maneiras, como era? Quem se lembra que era para o pai falar para o filhinho? Ao deitar, ao levantar e andando pelo... E qual era a pedagogia? Chamava o filho e dizia, meu filho, quem abriu o Jordão foi Deus. Meu filho, quem derrubou as muralhas de Jericó foi Deus. Meu filho, esta cidade nós não lutamos, o Senhor lutou por nós. Meu filho, sabe por que nós consagramos o primogênito? Porque no dia em que nós íamos sair, Deus mandou o anjo da morte, mas aonde tinha sangue do cordeiro na casa, Deus não matou o primogênito. Meu filho, Deus nos sustentou no deserto. Meu filho, Deus é o Deus que está em cima nos céus. Tema Ele. Quem glorifica a Deus? Quem teme esse Deus? Você está entendendo a palavra? O Salmo 2, verso 11, diz, temei ao Senhor, ou servi-o com temor, e alegrai-vos diante dele. Olha aí, com quê? Com temor. Veja bem, servi ao Senhor com quê? Com temor. E não é se alegrar na brincadeira não, irmão. Hoje tem irmão que está se alegrando brincando. Quando a gente diz aqui, vamos cantar, quem pode aplaudir, quem pode, é para Deus. Aqui você não está fazendo para político, você não está fazendo para homem, é para Deus. E quem é Deus? Deus é aquele do capítulo 5 de Daniel, que o rei foi brincar com os vasos sagrados e ele matou na hora. Deus é aquele que está no capítulo 12 de Atos, o rei não deu glória a Deus. Brinca com Deus para tu ver. Deus é aquele que tu pode ser Moisés, formado em toda a ciência do Egito, mas em Êxodo 3, ele diz, tira as sandálias dos... O lugar que tu estás é o quê? É terra santa. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Temei ao Senhor. Sabe quando é que teu filho vai temer a Deus? Quando ele vê o teu amor pelo Deus Todo-Poderoso.
Sabe quando é que teu filho vai temer a Deus? Quando ele vê a paixão e o desejo que você tem pelas coisas de Deus. O quanto você ama a Bíblia, o quanto você ama a Deus. A Bíblia diz que Davi, está lá em 1 Crônicas 29, quando ele chama o seu filho, ele diz: e tu, meu filho, conheça o Deus de teu pai, serve com um coração íntegro e voluntário. Ele esquadrinha rins e corações. Ele vai até o fundo da tua alma. Deus te conhece. E quando o filho vê o pai na casa de Deus, amando a Deus, amando a palavra, Josué, ele não estava dizendo temam a Deus de boca, ele estava dizendo: vocês já conhecem ele, olha a trajetória dele, olha o que ele fez por nós, olha a história que o Deus eterno fez por nós. Lembrem-se, lá em Deuteronômio 8:2 ele diz: e lembrarás de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez passar. Ele te sustentou, ele não deixou vocês ter fome, ele mandou o maná, ele mandou a nuvem, ele mandou o fogo, ele protegeu vocês. Vocês chegaram nesta terra pelo poder dele. Agora é hora de temer a ele. Entre na igreja, entre no templo, reverenciando a Deus. Salmo 100, verso 3. Quando você lê, como é que diz o Salmo 100, verso 3? Esse é bem curtinho, esse salmo. Sabei que o Senhor é Deus. Vamos lá, digam comigo, olha aí. Sabei que o Senhor é Deus. Será se você que é família, sabe que Deus é Deus, vai levar para a tua casa um modelo de uma família que o Código Civil hoje está aprovando? Será se a sua família, que sabe quem é Deus, a moça vai andar se prostituindo? Não. 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 Todas as vezes que a Bíblia fala de uma moça, ela diz assim: era bela, mas ela também era virgem. A moça cristã, ela não segue os padrões das universidades, ela segue o padrão da Bíblia. A moça cristã não cai na onda das mocinhas sem Deus. Vamos curtir, vamos experimentar para ver se é bom. Não, relacionamentos ferem, relacionamentos têm que ter moralidade. Eu não sou objeto de ninguém, e na hora certa, Deus vai mandar a pessoa certa para a minha vida, porque Ele é Deus, Ele é quem cuida da minha vida. Sabei que o Senhor é. Só quem sabe aqui quem é o Senhor, diga glória a Deus. Então quando Josué, ele faz um lastro de toda a ação divina, ele diz: agora eu estou mostrando por que vocês devem temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Números 10, Deus matou Nadab e Abiú. 1 Samuel 3, Deus matou os 2 filhos de Eli, e matou também Eli, e matou a nora de... Brinca com Deus. Brinca com Deus, pode brincar. Tem gente aí na internet brincando, tem gente aí dizendo que não existe, mas pode ir brincando. Me veja aí se é 10:29. Veja aí se é 10:29 de Hebreus. Deixa eu ver se é. Não estou esquecido. Como é que diz? Bota lá, meu filho. Hebreus. É o finalzinho. Hebreus 10, o último versículo. Coloca lá. Está devagar demais aí. É o 10. É o 10:39? 10:31, é isso. Coloca aí. 10:31. Olha aí. Olha aqui. Horrenda coisa é o quê? Então brinca com Deus. Pode brincar com Deus, não faça caso de Deus, não ligue para as coisas de Deus, não se importe com Deus, fica dizendo que Ele não existe, fica dizendo que Ele não é. Não, pode brincar, pode fazer o que quiser. Agora, uma hora o acerto de conta chega. Sabe o que Josué estava dizendo? Não brinquem com Deus. Ele diz para essa geração: vocês não podem servir ao Senhor, porque Ele vai matar vocês. Agora uma coisa é certa, a minha família, ela vai continuando servindo ao Senhor, porque eu sei quem é Ele e eu vou temer Ele. Coloca aí na tela, para me encerrar. 3 coisas para a tua família ser abençoada. Coloque lá, meu filho. Primeiro, a tua família, para ela continuar servindo a Deus, ela tem que ser dominada pelo quê? Leve teu filho a temer ao Senhor, mãe.
Leve, pai, teu filho, o meninozinho, macho, leve ele a temer ao Senhor. Saber o quanto Deus é poderoso. Saber o quanto Deus é grandioso. Saber que Deus está no controle de todas as coisas. Ponto 2. Minha família servindo ao Senhor, ela deve servir a Deus com sinceridade. E o que mais? Porque Deus não é brincadeira. Olhe para cá, Deus, olha aí, se vocês analisarem, a Bíblia está mostrando que Deus foi leal, que Deus foi fiel. Queria agora que Israel também fosse o quê? Fiel e leal para com Deus. Não sirva a Deus com brincadeira. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois. Não tem esse negócio de lealdade aqui, lealdade lá, lealdade na igreja e lealdade no mundo. Não, a nossa lealdade é com Ele só. Só Ele é Senhor, só Ele é Deus. Terceiro e último lugar, coloca aí, tem as referências, depois vocês podem ler. Olha aqui, manter exclusividade em sua, não abra espaço na sua vida nem na sua casa para outro Deus. Olhem para cá. Apis, se vocês pegarem crocodilo, se vocês pegarem rãs, se vocês pegarem o sol, a lua, tudo objeto de adoração. Eu pergunto, os deuses do Egito impediram a mão de Deus agir? Os feiticeiros impediram a mão de Deus agir? Os deuses cananeus impediram Israel da vitória? Por isso que Josué disse: se vocês quiserem continuar servindo aqueles deuses, sirvam eles. Sabe por que Josué disse isso? Olha para cá. Porque tinha crente que quando estava com raiva, abandonava a congregação de Israel. Tem irmão que quando está com raiva de uma mensagem, abandona a igreja. Está com raiva do pastor, abandona a igreja. Cantou no vocal, não agradou, não botou o hino dele, vai embora da igreja. A moça do mesmo jeito, são mimados sim. Tem que ter pipo, tem que ter papa, tem que ter colher para eles. Josué disse: Deus não quer isso. A adoração e o servir a Deus é exclusivo. Nenhum dos senhores estão aqui por causa da minha pessoa. Nós estamos aqui porque Ele é grande, porque Ele é Deus e é o dono desta igreja. Tem irmãos que parece que serve ao pastor, serve ao líder, serve à pastora. É minha cobertura. Tem isso agora? É minha cobertura. Brinca com esse negócio de cobertura, não vai para o Salmo 91 não. Aquele que habita no... Quem é cobertura é Ele. Tem irmão que não presta, não ora, aí ele diz: eu vou lá na minha cobertura. Mas tem coisa hoje nas igrejas. Minha cobertura. Ah, irmã fulana de tal é minha cobertura. O irmão fulano, olha, orar pelos outros é bíblico. Olhe para cá. Se vocês pegaram o Salmo 91, a gente diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confia, e nele confiarei. Agora preste bem atenção. Se vocês analisarem no original, é como você pegar um tamborete ou uma cadeira e entrar para dentro da sombra dele. Você só está seguro nele, você não está seguro em mim. Você não está seguro na minha oração, você só está seguro se for nele. Bota a tua vida dentro dele, bota a tua família dentro dele, bota a tua casa dentro dele. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Levante a tua mão e glorifique a Deus. Aí é que diz o verso 10: praga nenhuma chegará à tua tenda, mas é se você está em Deus. Josué disse: vocês querem servir ao Senhor? Joguem fora a idolatria. A gente fala da igreja romana que adora ídolos. Mas a minha chácara pode ser um ídolo. O título universitário pode ser um ídolo.
A minha empresa pode ser um ídolo. O meu emprego pode ser um ídolo. Tudo pode ser um ídolo. Até a minha mulher pode ser um ídolo. Até os filhos podem ser um ídolo. Não abra espaço na tua casa para a idolatria. Josué disse: eu e a minha casa serviremos já. Para onde vocês quiserem ir, pode ir. Nós estamos, pastores, fazendo assim para manter crente na igreja. Se não visitar o membro, vai embora. Se não agradar o membro, vai embora. Mas deixa eu dizer uma verdade de Deus: eu não libertei vocês. Eu não dei vida eterna para vocês. Quem dá vida eterna é Jesus Cristo, Filho de Deus. Então quebre o ídolo hoje. Não adianta só cantar: a minha família é uma bênção. Não adianta só cantar que 1000 bênçãos. Não tem aquilo que a geração, como é o hino? Que a bênção te acompanhe até 1000 geração, que a família e teus filhos. Aí pronto, aí, irmão, vá nessa. Não entre para debaixo de Deus e diga: aqui em casa não vai ter idolatria, aqui em casa não vai ter imoralidade, aqui em casa eu vou botar moral como cabeça. A mãe também diz: eu vou botar moral como também uma dona do lar. Meus filhos eu vou ensinar a verdade. Se saírem da verdade é porque quer, mas eu vou pregar a palavra de Deus. Aí é que a bênção vai estar na tua casa. Que Deus abençoe. Essa é a palavra de Deus para a família que eu tenho. Agora escutem bem. Coloca aí Josué 24, 25. Só para vocês terem uma ideia. Josué 24, 25. Coloca aí na tela. Para os irmãos. Vamos lá. Assim naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto direito em Siquém. Quer servir a Deus com alegria? Chame a tua família. Faça uma aliança com Deus. Chame a tua filha, faça uma aliança com Deus. Chame a tua casa, faça uma aliança com Deus. Diga para os teus filhos: aqui, meu filho, é uma casa de Deus. Não deixe entrar no seu lar aquilo que não convém.